Recentemente, a Netflix lançou aí 2 filmes que fazem parte de uma trilogia, né, voltada aí para os fãs de um bom terror, não é mesmo? E hoje eu vim aqui, né, especialmente com a minha blusinha aqui de Stranger Things, porque quem assistiu vai pegar a referência aí. E eu, né, como uma boa fã aí de uma história de suspense com uma leve pitada aí de terror, fica aqui comigo que eu vou te contar tudo que rolou nos 2 primeiros filmes da trilogia da Rua do Medo. É logo depois da vinheta. A Rua do Medo faz parte aí de uma trilogia que a Netflix está lançando, né, de terror, que foram lançados, né, aí sequencialmente, né, a primeira parte, né, foi lançada no dia 2 de julho e a parte 2 foi lançada agora no dia 9 de julho e ainda vai ter a terceira parte que vai ser lançada no dia 16 de julho. E a trama geral, né, basicamente ela vai contar ali a história, né, de 2 cidades que são vizinhas, né, Sunnyside e Shayside, que são ali assombradas por uma onda de assassinatos misteriosos que vem acontecendo aí há bastante tempo na cidade, que basicamente, né, as pessoas ali das cidades, elas começam a surtar, aparentemente por razão alguma, e começam a matar outras pessoas aí aleatoriamente. E logo ali no trailer, né, a partir ali do trailer, a gente percebe que a história ela vai seguir uma sequência ali um tanto que ao contrário, né, mesmo até porque a parte 1, ela começa ali no ano de 1994, no qual a gente acompanha ali a adolescente Dina. E essa primeira parte, né, ela já começa ali bem instigante, né, porque logo ali nas primeiras cenas dessa primeira parte, lá em 1994, a gente tem ali uma referência, né, como eu mencionei, a Stranger Things, né, com a atriz Maya Hawke, né, que interpreta ali a nossa Robbie, e já começa com uma cena ali com ela, né, sendo assassinada, fazendo parte ali daquela estatística de tudo que tá acontecendo ali na cidade. E nessa primeira parte a gente acompanha, né, ali a Dina e mais um grupo ali de adolescentes que eles acabam se envolvendo aí nessa onda de assassinato que acabam acontecendo ali na cidade. Eles acabam se envolvendo nessa história de ondas de assassinato, até porque acaba envolvendo uma colega deles. É interessante ver, né, como no filme as coisas elas vão acontecendo e à medida que elas vão acontecendo, né, isso é colocado na tela de forma que não é muito apressada, mas também não muito lento, né? O telespectador, enquanto está assistindo, você consegue ir percebendo tudo que está acontecendo ali aos poucos, assim como os personagens, que, né, ali do meio pro fim, eles começam a perceber, né, que tudo que está acontecendo ali está indo muito além, né, de uma mera casualidade, que não são assassinatos quaisquer, né, e que aparentemente tem alguma coisa sobrenatural ali por trás que está orquestrando tudo o que está acontecendo. E aí a gente tem esse personagem do Henry, né, que ele é ali o irmão mais novo da Dina, e ele, né, é um tanto ali quanto que obcecado ali por esses assassinatos estranhos que vem acontecendo na cidade já há bastante tempo. E ele é um dos primeiros ali a fazer uma correlação dessa onda de assassinatos com um passado sombrio ali da cidade que envolve uma bruxa que foi enforcada ali há séculos atrás. Ele é um dos primeiros ali a colocar isso na mesa e dizer que talvez tenha uma relação aí com essa bruxa que tem um passado aí bem sombrio com a cidade. E que talvez, né, tudo isso que esteja acontecendo esteja relacionado com essa bruxa, que de alguma forma é ela quem está causando isso e que é essa maneira que ela encontrou de se vingar dos moradores da cidade por causa do enforcamento dela que aconteceu há séculos atrás. E nessa primeira parte, né, toda essa questão da bruxa, né, que tá aparentemente ali amaldiçoando a cidade e é quem está por trás de todos esses acontecimentos, isso não é muito explorado, né? Claro, né, que a gente ainda tá na parte 1, então essa parte 1 ela foca mais na história mesmo dos personagens, eles se envolvendo com esses crimes, esses assassinatos e eles descobrindo, isso junto nas pistas e descobrindo tudo que tá ali por trás. E aí a gente acompanha, né, esse grupo de adolescentes que é a Dina, tem o Henry, né, como eu mencionei, que é o irmão da Dina, tem a Sam, que ela é ali, a princípio ela é uma amiga da Dina, mas logo depois a gente descobre, né, que elas têm um crush ali uma na outra, elas têm um relacionamento que por enquanto tá meio frio, né, elas estão meio distantes por algumas questões, enquanto que a Sam, né, ela se mudou para outra cidade, o que acabou dificultando um pouco o relacionamento das duas e acaba até ali gerando um conflito entre as duas. E ali do meio pro fim é revelado pra gente que a Sam, aparentemente, ela tem algum tipo de relação com a maldição, né, ou até mesmo com a própria
bruxa que está causando todo aquele caos na cidade, porque aparentemente, né, vários assassinos vão vindo atrás deles, eles tentam se esconder, eles tentam dar pistas falsas e eles descobrem que o sangue da Sam tem alguma relação com todos esses acontecimentos. E são coisas, né, são detalhes que vão, né, colocando algumas coisas na nossa mente, né, nós telespectadores, que nos fazem pensar se a Sam, ela tem alguma relação com a bruxa de alguma forma, será se elas são parentes, se a Sam é descendente dela, e isso não é algo que foi explorado e mostrado pra gente de forma clara, porque ficou posteriormente, né, pros filmes posteriores, então é uma coisa que jogaram aí pra gente, telespectador, na tela e que ainda ficou por resolver. E ali no meio de todo aquele caos, né, quando tem vários assassinos que são evocados ali pra irem atrás da Sam, eles bolam planos de matar todos eles, que obviamente não dá certo, e ali eles vão revirando alguns diários antigos, alguns jornais antigos que falam dos assassinatos, e eles acabam descobrindo que uma garota, ela conseguiu sobreviver, né, a todo esse caos há alguns anos atrás, né, que ela, assim como a Sam, ela conseguiu ver a bruxa através de algumas visões ali que ela vai ter quando ela toca alguns objetos, algumas outras coisas, e eles descobrem que ela conseguiu sobreviver e que talvez a Sam também possa sobreviver assim como ela. Então essa acaba sendo aí a pista, a esperança final para eles conseguirem sair de toda essa confusão. E aí eles bolam outro plano, a Sam, ela, né, acaba morrendo ali no meio de todo aquele caos e ela acaba voltando à vida, né? O plano deles aparentemente dá certo, mas, né, a gente que tá acostumado com esse tipo de história, a gente sabe que não ia terminar tão bem assim, não é mesmo? Na verdade não, na verdade tudo só pareceu que piorou, porque a Sam, ela retorna, mas parece que ela não retorna ali sendo ela mesma, né? E no meio disso eles descobrem que essa garota, ela conseguiu sobreviver, e assim como eles entraram em contato com ela, né, posteriormente, ela retorna o contato com eles e ela fala que, na verdade, todo esse caos ele nunca tem um fim, que esse pesadelo nunca vai acabar. E aí a primeira parte da Rua do Medo, ela termina assim, né, com a Sam, né, aparentemente ali possuída pela bruxa ou pela maldição da bruxa, e a Dina se vê ali, né, tentando achar um meio de conseguir sair de tudo isso, e ela decide ir atrás dessa garota sobrevivente para tentar achar uma solução, não só para todo esse caos que está acontecendo, mas também, né, para a Sam, né, que é a garota que ela gosta e ela quer, obviamente, salvar a vida dela. E eu tenho algumas ponderações que eu queria colocar aqui, né, enquanto eu tava assistindo. Eu posso dizer que sim, que eu gostei bastante do primeiro filme, né, de 1994. Realmente, eu não sou muito fã de terror, eu gosto de terror, mas depende muito, e eu acho que esse filme ele conseguiu mesclar bastante nessa coisa de suspense e de terror. Eu acho que pode agradar sim os fãs de um bom terror, até porque ele tem muitas cenas de jump scare, né, que são aqueles momentos de silêncio e de repente a gente tem aquele susto, aquela coisa na tela. Então é bom, muito bom para os fãs desse tipo de história. E ele tem uma premissa bem fácil, bem simples de ser entendida, né? Não é tão difícil de você acompanhar. E ele tem ali algumas referências, né, ao longo do filme. Você pode perceber que ele tem algumas referências de outros filmes, né? Coisas que são clássicas, né? Elementos que são clássicos de qualquer história de terror. Pelo menos no início, assim, me pareceu que o filme ele ia ter essa pegada de um whodunit, né? Que pra quem não conhece, um whodunit, ele é uma história, né? Que a sigla whodunit vem ali do inglês, né? Que é Who Has Done It, ou quem fez isso, ou quem é o responsável por alguma coisa. É basicamente todas as histórias de suspense, de terror, algumas delas seguem essa premissa, né? De que a gente tem um assassino, né? Misterioso, e as pistas vão sendo mostradas pra gente, pra que no final a gente descubra quem é que tá por trás de tudo aquilo, né? Isso seria um whodunit. E aqui, né, a gente já teve essa pegada aí sobrenatural, embora, né, eu tenha descartado essa hipótese do whodunit depois, mas aí logo em seguida eu voltei, né, porque até então a gente tem ainda todo esse mistério da história da bruxa, que ainda a gente não sabe muito sobre ela, e quem conhece as histórias de terror sabe que é do meio pro fim, né? A grande revelação é algo que, pelo menos geralmente,
é algo que menos se espera. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no qual eu indico 4 séries para quem é fã de suspense e de investigação, então eu vou deixar aqui nos cards ou nas telas finais para quem quiser dar uma olhadinha depois. Como foi mostrado pra gente, né, no final da parte 1 de A Rua do Medo, né, que ficaram algumas coisas aí ainda inconclusivas, nessa parte 2 a gente vai aí pro ano de 1978, a gente vai acompanhar aí a história da garota sobrevivente, né, da onda de assassinatos que ocorreram nessa época, que é a Zig, né, e aí vai contar, né, a partir daí tudo o que ocorreu nesse ano que levaram, né, aos acontecimentos de 1994. E é interessante perceber, né, que é diferente do primeiro, pelo menos em parte, assim, nessa parte 2 aqui em 1978, os eventos eles acontecem num espaço bem menor, né, no qual a gente é apresentado ao acampamento Nightwing. E também logo é mostrado ali pra gente, né, que a Zig, ela tem alguma relação ali com o policial, né, que foi apresentado ali pra gente lá em 1994, né, que eles tinham um envolvimento, um relacionamento aí nessa época. Outra coisa também que é importante, né, mencionar, né, que como foi legal, né, como eles foram relacionando os eventos, né, com algumas coisas que ficaram soltas lá na parte 1 em 1994. Não só, né, pela questão do relacionamento dela com o policial, mas também com algumas questões que ficaram incompletas aí sobre a história da bruxa, que são mais, um pouco, pelo menos, exploradas nessa parte aqui. E aí, né, no acampamento a gente vai acompanhar, né, ela e a irmã mais velha dela, a Cindy, né, que elas estão ali no acampamento de verão, e aí tudo tá indo bem, tudo tá indo bom, só que não, né, assim como lá em 1994 a gente tem um incidente incitante, né, que é o que causa todo o caos que acaba acontecendo ali na história. E aqui, né, um incidente incitante dessa parte 2 é ali quando a gente é apresentado a personagem ali da enfermeira, que ela acaba se revelando sendo ali a mãe da garota, né, que é lá dos anos 50, né, que também foi mais uma vítima aí dessa maldição e dessa onda de assassinatos, né, que ela foi uma das pessoas que acabou surtando, né, assassinando várias outras pessoas. E aí ela revela, né, é revelada ali pra gente que pra ela essa história ainda não acabou, né, que ela ainda tem as suas desconfianças com relação a isso. Não demora ali pra Zig, né, descobrir que ela tem alguns cadernos, alguns escritos, algumas coisas que falam sobre a bruxa e a maldição da bruxa sobre a cidade. E ali, em determinado momento, né, ela tem um surto também e ela acaba atacando ali o namorado da irmã dela e tudo acaba ali meio que passando por uma confusão, né, um mal entendido, mas, né, mais pra frente a gente entende, né, que não foi bem assim. E aí, nessa parte aqui, né, a gente teve um pouquinho mais de aprofundamento aí na história da bruxa, né, que é a vilã aí do filme, né, e é revelado ali pra gente que ela foi enforcada ali na cidade, né, nos séculos atrás, e aparentemente ela acabou amaldiçoando a cidade por causa disso. E aí a gente descobre, né, que essa bruxa, né, que é revelado finalmente pra gente o nome dessa bruxa, né, que ela se chamava Sarah Fier, que ela acabou ali amaldiçoando a cidade, e antes dela ser enforcada, né, e ser morta, ela amaldiçoou a cidade, ela cortou a própria mão, né, enquanto a mão dela permanecesse ali na terra da cidade, ela iria controlar a cidade estaria ali nas mãos dela. E aí essa enfermeira, ela acaba descobrindo isso e ela acaba decidindo investigar um pouco mais para tentar descobrir aonde que está enterrado o corpo da bruxa, né, e a mão dela, né, porque segundo, né, todos os escritos que estavam ali, se o corpo dela e a mão dela fossem colocados juntos, a maldição finalmente iria ao fim. E aí, né, assim como na parte 1, né, essa parte 2 ela segue a mesma premissa ali, que as coisas vão se desenrolando e a gente tem os assassinos, né, que o namorado da irmã da Zig, ele acaba ali sendo amaldiçoado também por esse surto e ele acaba se tornando ali o assassino, né, do filme e consequentemente, né, várias pessoas vão morrendo, vão sendo assassinadas e aí a gente vai acompanhando, né, alguns personagens como a Zig e algumas outras pessoas ali do acampamento correndo contra o tempo, né, pra achar uma maneira de conseguir parar tudo isso. E como eu mencionei, né, nessa parte 2 aqui a gente tem um aprofundamento maior na história das cidades, da maldição e da bruxa também, né? São colocadas algumas referências ali
há cultos, né, e há bruxaria, né, coisas escondidas ali na cidade. E uma das coisas que logo me chamaram a atenção, né, nessa parte 2 é que, pelo menos assim, diferente da parte 1, esse foi o que até agora ele se pareceu mais com um clássico de terror mesmo, né? Em alguns momentos ali a gente teve algumas referências nesse sentido. Pelo menos assim, em alguns momentos eu me peguei assim que me pareceu assim um pouco, teve aquela pegada de Massacre da Serra Elétrica e de Sexta-feira 13, né? De Sexta-feira 13 principalmente, né? Até porque a história, né, ela se passa ali, né, dentro daquele espaço do acampamento, né? Então eu acho que teve uma leve referência a isso aí também. Eu acho que esse foi um dos motivos que, pelo menos assim, pra mim, eu achei que esse foi mais tenso do que a parte 1. E, né, assim, com 1994, né, esse aqui também repete a mesma fórmula, né, que em determinado momento, né, os arcos ali dos personagens, eles vão se encontrando, né, ali do meio pro fim. A Zig, ela consegue se encontrar com a irmã dela e eles conseguem matar ali o assassino, só que não, né, é revelado pra gente que tem ali um plot twist e elas correm perigo mais uma vez. Só que, né, parece que tudo dá indícios aí de que a gente vai conseguir derrotar a bruxa finalmente, porque elas conseguem juntar ali os ossos da bruxa e conseguem ir até o local onde ela foi enforcada, né, e dá a brecha para que a gente vai descobrir a origem de tudo que acabou acontecendo ali nas duas cidades. E, né, as minhas ponderações sobre essa parte 2, eu gostei mais dessa parte 2 do que a parte 1, porque eu acho que ele teve mais aquela coisa de terror mesmo, aquele terror clássico, bem inspirado, né, como eu mencionei, em Sexta-feira 13, e é perceptível que a gente teve algumas referências nesse sentido também, então eu acho que ele foi mais tenso do que o primeiro, sim. E também foi o que deu mais respostas, né, de tudo que tá acontecendo. Eu também gostei do paralelo, né, que eles fizeram com os acontecimentos de 1994 também. E eu acho que esse aqui ele teve uma pegada bem maior de rodante do que o primeiro, né? Até porque, né, uma das características dos whodunits, né, é que as histórias, elas se passam geralmente num lugar que é fechado, né, numa ambientação fechada, de onde os personagens, eles não podem sair até que tudo seja resolvido, e aqui a gente tem isso. E agora, né, só nos resta aguardar até o dia 16 de julho, né, quando vai ser lançado aí o último filme da trilogia da Rua do Medo, né, que, ao que tudo indica, né, a gente vai finalmente descobrir aí as origens de todos esses acontecimentos macabros aí na história. E parece que vai ser revelado ali pra gente sobre a origem da bruxa, né, da Sarah. Então, assim, eu tô bem ansiosa pra assistir. Esses filmes, eles me conquistaram muito. Eu não sou muito fã desse tipo de história. Eu até que gosto, mas eu me surpreendi bastante com esses dois filmes. Eu gostei muito, muito mesmo. E eu quero muito ver o terceiro. E pelo trailer, assim, a gente consegue já ter algumas ideias. Então, assim, eu tô bem ansiosa pro terceiro filme, sim. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo aqui, do nosso review dos dois primeiros filmes da trilogia da Rua do Medo ali da Netflix. E se você não quer perder, né, o próximo vídeo aqui do nosso review sobre o terceiro e o último filme aí dessa trilogia, é só você se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para você não perder as notificações desse e nem dos próximos vídeos aqui do canal. Eu fico por aqui e até a próxima e tchau, tchau!